Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. E também a lei. Se queres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tem ouvido de ouvir. Durante toda a história do povo de Israel, como a maioria dos povos antigos, sempre existiu muita violência. E essa violência era contra discordâncias internas e discordância dos vizinhos. As discordâncias com os vizinhos, muitas das vezes, eram marcadas por necessidades materiais. Um produzia mais que o outro ia lá e roubava. Então, e roubava através de guerras, através de conflitos. E até mesmo começava a querer ter a terra do outro, mais guerra. E o mundo foi assim até bem pouco tempo atrás, e ainda existem conflitos baseados em interesses que a gente não entende. Mas vamos seguir em frente e procurar entender lá atrás para nós vivermos melhor o presente. Sempre que buscamos entender o passado, nós vivemos melhor o presente, ou vivenciamos melhor o presente, e conquistamos muito melhor o futuro, porque tudo está entrelaçado. Mas também tudo depende da forma com que tomemos as nossas primeiras ações, as nossas primeiras decisões. Ora, então, se no passado as pessoas agiam com extrema violência, e ali está colocando desde o tempo de João Batista até o presente. Então, naquele período, entre o início da pregação de João Batista até Jesus, estavam tomando a luta pela religião, pelo domínio da religião, estava tomando uma ação bem violenta. Eis porque profetizaram que Elias tinha que vir primeiro. E aí fica claro que Jesus está dizendo que Elias é João Batista. E se Elias é João Batista, então faz necessário que entendamos que João Batista era Elias reencarnado, porque todo mundo conhecia João Batista em criança, ele tinha que conhecer os pais deles, ele conhecer o pai e a mãe, conviveram com ele criança, depois ele foi para o deserto, ele foi envelhecendo até o dia que cortaram-lhe a cabeça. Então esse processo da reencarnação estava claro, e Jesus deixa claro, aquilo que não era certo ele combatia ferozmente, mas isso ele não combateu, ele deixou a ideia. E segundo consta no Concílio de Istambul, que nós já falamos anteriormente, foi retirado da Bíblia a reencarnação e perseguido arduamente quem assim acreditasse. Portanto, algumas pessoas que viram toda a sua tribo ser assassinada porque acreditavam em reencarnação, ao morrer com aquela impressão, reencarnam com medo da reencarnação. Então, quando a gente fala reencarnação, eles arregalam o olho e se afastam. Porque o medo impregnado lá naquela encarnação, ainda está latente, ainda está falando alto. Ele precisa de algumas experiências para superar esse trauma, esse bloqueio, esse obstáculo. Portanto, a gente tem que entender que determinados tabus foram criados a partir do momento que o homem bota o dedinho dele lá nos códigos divinos e começa a mexer. Faz-se necessário hoje que nós tomemos determinadas providências e determinadas ações para evitarmos ser enganados por nós mesmos. Então nós temos que fazer a seguinte reflexão, que no livro Futuro Transcendente a gente deixa bem claro essas reflexões sem tentar mostrar que estamos certos ou que estamos errados. Então a gente sempre diz, e se existir reencarnação? Eu estou preparado para ter uma boa reencarnação na próxima vida? Ou eu fui negligente aqui para chegar lá no plano espiritual de mãos vazias e ter uma reencarnação um pouco mais delicada do que o que eu tenho hoje? Um pouco mais complexa, um pouco mais complicada. Então vai depender de como nos agimos. Vamos esquecer os nossos conflitos íntimos. Vamos buscar o discernimento. Parar e pensar assim, se Deus é justo, tem que existir uma lei muito justa que gerencia as vidas, que gerencia os mundos, que gerencia os nossos destinos. Então, se eu procurar fazer o melhor, eu absorverei melhores entendimentos, terei melhores oportunidades e certamente o melhor vai caminhar ao meu lado. Mesmo que no início eu encontre alguns obstáculos, algumas situações que requeram
a minha reflexão, que requeram o meu parar e pensar: estou indo no caminho certo? Sempre que estiver no caminho do bem, você está no caminho certo. Se todas as pessoas colaborarem com o bem verdadeiro, o mundo vai ficar muito melhor. O problema é que alguns tentam botar umas areinhas daqui, um caco de vidro dali, um preguinho lá na frente para o outro pisar. E isso vai causando um certo tormento, uma certa dificuldade para que a gente possa vencer os verdadeiros obstáculos da nossa evolução, que é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, os nossos conflitos íntimos. Precisamos aprender a vencer as adversidades para melhor construirmos a nossa realidade. Então, se quiserem entender, se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Então, Jesus afirma que João Batista é o Elias que estava vindo. Então, Elias, repito, João Batista só poderia ser Elias reencarnado. Não ele parecia assim, materializou, está aqui. Não é assim. Portanto, a lei da reencarnação está bem clara em várias passagens. Existe até um livro que chama Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, que nos traz várias reflexões, vários ensinamentos sobre essas possibilidades e, principalmente, nos mostra a oportunidade de buscarmos refletir e buscarmos realizar de uma forma mais positiva, mais construtiva, para que a misericórdia divina esteja em nossos corações, para que a misericórdia divina venha fortalecer nossas almas, nos dar a oportunidade de seguir em frente e de construir e edificar um mundo melhor. À medida que nós trabalhemos pelo melhor, o melhor também vai nos acompanhar. Podem ter certeza. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, poderia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é Elias que há de vir. Não há aí uma figura, nem alegoria, é uma afirmação positiva. Não, quanto lá em João Batista, que ele coloca o diálogo de Jesus com Nicodemos, que fala se o homem não nascer da água e do Espírito, então fica uma coisa muito mística, você pode interpretar de um lado, pode interpretar do outro. A gente já falou várias vezes que a cada dia você tem que renascer, você tem que deixar o homem velho para trás e fazer o homem novo nascer. No caso das mulheres, deixar as mulheres velhas para trás e fazer uma mulher nova nascer. Renasça com a alma, renasça com toda a força dos seus sentimentos, mas haja de uma forma diferenciada para o bem, para a autoevangelização, para a evangelização de seus sentimentos e daqueles que estão ao seu redor. Quando você muda, o mundo muda contigo. Quando você se predispõe a agir no bem, um conjunto de predisposições acontecem para que você interaja e haja no bem. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se queres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Então, essa questão de ser tomado pela violência, nos tempos antigos, tudo era motivo de conflito, tudo era motivo de guerra, até que, graças a Deus, no tempo de hoje, existe ainda a possibilidade do diálogo, da amizade, da cooperação, do entendimento, onde as pessoas param e procuram dialogar a melhor forma de agir, a melhor forma de caminhar, no sentido de buscar um mundo mais realizador do bem, mais condizente com as nossas necessidades evolutivas, com a alimentação do espírito pelas luzes do amor e das bênçãos divinas. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Essa é a forma que nós devemos agir e interagir. Portanto, as luzes divinas, elas sempre trazem para nós a oportunidade de melhorarmos-nos intimamente. E dentro dessa melhoria íntima, que a gente saiba conquistar a paz, porque somente conquistando a paz, nós teremos a consciência tranquila. E somente tendo a consciência tranquila, poderemos estar no chamado reino dos céus, ou seja,
junto com aqueles espíritos que também estão com a consciência tranquila. Não é que eles não tenham mais karma a pagar, não têm mais dívida a acertar, mas já entenderam que podem servir a Deus, trabalhando pelo bem-estar de uma coletividade, trabalhando pelo bem-estar da sua família e de si mesmo, e assim valorizando as oportunidades de crescer. Aliás, o certo é trabalhando pelo bem-estar de si mesmo, da sua família e da coletividade. Porque nós temos que entender que, para que nós estejamos bem, a coletividade tem que estar bem. Se você estiver no local onde tiver um grande conflito externo, guerras externas, guerra na rua, você vai estar dentro de uma situação de insegurança. Se você estiver num lugar onde está todo mundo vivendo em paz, conversando, procurando viver tranquilamente, então você também vai estar em paz e lidando tranquilamente com as adversidades. Então todos nós somos artífices de um mundo melhor, artífices da paz e da valorização, da melhoria do ser humano. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Isso aí é outra coisa complicada. A religião, assim como a ciência, evolui. Nós temos que entender isso. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar perdendo as oportunidades de estarmos evoluindo cada vez mais. Então, veja bem, Moisés ordenava até mesmo o extermínio daqueles que fossem infiéis, daqueles que não seguissem os preceitos e princípios estabelecidos por ele, e aqueles que pensassem de forma diferente deles, ou que fossem uma raça, um povo que não pertencesse às tribos hebraicas. E eles agiram para chegar à terra chamada Terra Prometida, chegarem a Canaã e estabelecerem ali um reino dos judeus. Naquele momento, ele não tinha jeito de falar assim: distribuam flores para quem vocês encontrarem pelo caminho, que vocês vão conquistá-los. Não, eles iam se tornar escravos. Então tinha que ter uma lei que impusesse regras para que eles pudessem cumprir a função que estava reservada para eles mais à frente, de receber Jesus. Então Moisés era um legislador. E quem legisla, vai legislar de acordo com o seu povo, de acordo com aquelas pessoas que estão ali. Então, se você for pegar o conjunto de leis que existe hoje em todos os países da Terra, teremos leis consensuais, que vão estar em todos eles. Mas teremos leis que não são consensuais e nem se cogita de colocar em um país ou em outro. Então, na Arábia Saudita tem leis que não se adequam ao Brasil. E no Brasil tem leis que não se adequam à Arábia Saudita. É um momento da nossa evolução que nós temos que respeitar. Então, os legisladores da Arábia Saudita e do Brasil têm a consciência de que eles têm que colocar leis que atendam à necessidade de disciplinar a conduta do seu povo. Não que aqui é melhor, que lá é melhor, não quero dizer isso, mostrando que são regras diferentes para culturas e hábitos diferentes. Mas, logicamente, que nós vamos ter, nesses dois países, muitos artigos das leis que são parecidos ou até mesmo iguais. Ou seja, as pequenas diferenças podem ser resolvidas através do diálogo ou através dos chamados julgamentos. Bom, hoje nós temos essas diferenças, mas cada um está no seu espaço, cada um vivendo a sua vida. Naquela época, eles estavam procurando pela Terra Prometida, eles tinham que chegar até lá, e iriam encontrar tribos pelo meio do caminho, iriam enfrentar essas tribos, algumas aderiram àquela ideia, outras foram massacradas, passaram por guerra, outras tentaram massacrá-los. Eles passaram por muitas guerras até chegar aos dias de hoje, ainda vivem em conflito, infelizmente, por enquanto, até que em um dado momento todos nós aprenderemos a viver em paz. Porque o mais importante não é buscar uma terra prometida na terra, é estar com a consciência tranquila onde nós estivermos, saber conviver mutuamente todos nós como irmãos e assim caminharmos para a verdadeira terra prometida, que é o solo da nossa consciência tranquilo para enfrentarmos novos desafios reencarnatórios, onde a justiça divina nos convidar a reparar as nossas faltas ou contribuirmos para a evolução daquele grupo. Então nós estamos aqui na Terra para um processo de aprendizado.
E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras de Jesus essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades, assim como hoje. Esses bloqueios energéticos, esses bloqueios psíquicos, são os chamados traumas que fazem com que a pessoa se sinta limitada a compreender determinadas situações, a compreender determinados fatos, e com isso, cada um vai fazer e expressar aquilo que está nas suas condições de fazer e expressar. Então, todos nós, aqui presentes, temos que procurar refletir. As minhas atitudes estão me ajudando a melhorar espiritualmente, a me melhorar espiritualmente? Com as minhas atitudes de hoje, eu estarei em uma condição melhor amanhã? Ou estarei no mesmo lugar? Já estou dominando meus impulsos? Dominando minhas tendências, que não são muito evangelizadas? Estou procurando agir com mais respeito com os nossos irmãos? Nós temos que fazer essa colocação e procurarmos, dentro desse entendimento, fazermos o melhor possível para que o amanhã seja melhor para todos nós. Que a terra possa viver em paz, que todos possam se reconhecer como irmãos, que todos possam trabalhar por um ideal maior que o ideal do bem, o ideal da fraternidade, o ideal da luz. Que a luz do amor divino possa estar sempre presente em todos os nossos corações, nos fortalecendo a cada dia, nos dando oportunidade de melhor servirmos a causa maior, que é a causa de Jesus, que é de evangelizar o nosso sentimento e assim irradiar esse sentimento evangelizado para que outros também se adiram a essa ideia e procurem se evangelizarem e se melhorarem. As palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe e nos dê força para prosseguirmos, amando e servindo, buscando construir um mundo onde possamos existir mais paz, mais harmonia e mais fraternidade.